onde há de fato a união, Deus ordena que a bênção esteja ali presente. Amém, igreja? Então, quando, irmãos, existe de fato a unidade, Deus ordena que todas as bênçãos estejam ali presentes, atuando, cooperando para o nosso bem-estar. Não só em forma espiritual, mas também familiar, irmãos, conjugal, financeira. Deus vai fazer com que a bênção dele esteja ali atuando em nome de Jesus. Amém? Então, se você, irmãos, abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3, versículos 1, fala sobre os Pedro e João, que andavam, irmãos, em concordância, vivia em concordância, e coisas extraordinárias eram feitas através das mãos de Pedro e João. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, verso 1. Atos 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. No versículo 1 declara o autor do livro de Atos. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém, igreja? Irmãos, o versículo 1 diz que Pedro, irmãos, e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Aqui, irmãos, nos dá, irmãos, entendemos que existia, irmãos, uma certa concordância entre quem? Entre Pedro e João. Amém, igreja? Irmãos, eles iam ao templo, irmãos, com a intenção de orar, de buscar a presença de Deus. Mas, irmãos, eles oravam em concordância. Amém? Então, meus irmãos, a nossa, irmãos, oração precisa, de fato, uma oração, orarmos em concordância. Amém? O que diz, irmão Jesus, em Mateus 18, 18. Tudo que dois de vós concordardes acerca de qualquer coisa aqui na terra, haverá uma concordância onde? Nos céus. Tudo, irmãos, que dois de vós, de fato, irmãos, pedir a Deus aqui na terra, irmãos, com fé, irmão, Deus vai atender nos céus. Amém? Olha, irmãos, a importância de nós ficarmos, ou, irmãos, vivermos alinhados nessa mesma fé, nessa mesma visão, com esse mesmo propósito de andar e de viver, irmãos, em concordância. Amém, igreja? Porque, irmãos, diz, irmão Deus, através do profeta Amós 3:3, caminharão dois juntos. Se porventura não houver ou não existir um comum acordo, amém? Então, irmãos, se não, irmãos, existe, irmãos, um comum acordo, então jamais poderemos viver, irmãos, e andar em concordância, e andar em sincronia. Amém, igreja? Então, vemos que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Se você, irmãos, observa no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 4, fala sobre a construção da Torre de Babel. Gênesis, vamos marcar aqui, irmãos, em Atos, e abrir em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Porque, Gênesis 11, 4. Porque, irmãos, eles construíram uma cidade e estamos edificando uma torre, irmãos, sobre essa cidade. Porque eles falavam a mesma língua, tínhamos a mesma visão e com o mesmo propósito de construir essa torre chamada Torre de Babel. Mas não foi, irmãos, adiante o plano da construção dessa torre, porque não era agradável aos olhos do próprio Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Quem achou, diga amém. Então diz assim,
E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E estabeleçamos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Amém, igreja? Então dizemos, olha, vamos agora construir uma cidade, né? Edificar uma torre, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra, para que nós de fato nos distanciarmos da cidade, temos como referência essa torre que tem um propósito de tocar o topo dos céus. No versículo 5 acrescenta: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo os que eles intentam fazer. Amém? Ele disse, olha, certamente, né, eles estão com esse propósito de construir essa torre. Mas eu observo que essa torre que estão tentando construir não será nada bom. Então, também outra situação, eles falam a mesma língua. Eles de fato estão em concordância constantemente. Então todos os planos, projetos que esse povo fazer ou idealizar vão progredir, vão crescer e vão conseguir ter êxito. Mas por quê? Eles falam a mesma linguagem. Amém, igreja? Então, meu irmão, temos que falar o que, irmãos? A mesma linguagem. Mas que tipo de linguagem temos que falar, irmãos? A linguagem da fé e da obediência ao próprio Deus e à sua palavra. Amém, igreja? Mas será que, irmãos, você está falando a mesma linguagem, irmãos? Né? A mesma fé, irmãos, com a mesma visão do ministério, da igreja? Porque, irmãos, tudo, irmãos, vai cooperar para o crescimento, a expansão da obra e da sua própria vida espiritual. Amém, igreja? Então, diz, irmãos, Amós, caminharão dois juntos, se porventura não existir uma concordância, porque a concordância, irmãos, é algo essencial para que possamos crescer, edificar e construir e ter uma vida abençoada pelo Senhor nosso Deus. Amém? Porque, irmãos, a igreja, irmãos, primitiva, ela crescia, se expandia e se multiplicava. Irmãos, existia a concordância entre todos naquela época. Amém? Então, meus irmãos, essa concordância, irmãos, é algo essencial. Então, irmãos, que Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a hora nona, para buscar a presença de Deus. Voltemos ao livro de Atos, capítulo 3, tem algo a mais a ser acrescentado no versículo 2. Atos 3, versículo 2. Atos, capítulo 3, versículo 2. Olha o que aconteceu. E era trazido homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém, igreja? Então, irmãos, que era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Mas, pastor, qual era a maior dificuldade desse homem de se locomover? De chegar, irmãos, ao templo para buscar e servir ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, meu irmão, qual de fato é a sua maior dificuldade atualmente, pastor, para chegar na presença de Deus? Existem algumas barreiras espirituais
que eu não consigo de fato transportar para que eu possa estar no templo e principalmente na presença do Senhor nosso Deus. Meu irmão, não deixemos de farmos as lutas impedir que você chegue, irmãos, na presença de quem? Na presença do próprio Deus. Lute, irmãos, contra todas as dificuldades, seja o desânimo, a tristeza, irmãos, a falta, né, de vontade de estar buscando, irmãos, a Deus. Meu Deus, se existe alguma barreira, alguma dificuldade, alguma limitação na minha vida que está tentando impedir a minha aproximação de Ti, não vai impedir em nome de Jesus. Se porventura é o desânimo, se porventura é a falta de interesse pela vida espiritual, eu vou romper todas essas barreiras, mas estarei presente diante do Todo-Poderoso. Amém, igreja? E temos que esse homem era carregado e colocado junto à porta do templo, chamada Formosa. Mas passou porque a porta do templo era chamada Formosa. Segundo, irmãos, o estudioso me disse que era feita de ouro e de quê? De prata. Amém? Irmãos, a porta do templo, irmãos, era criada, feita de ouro e de prata. Irmãos, esse, irmãos, era colocado junto ao ouro, junto, irmãos, à prata, para pedir o quê? Esmola. Irmãos, você, irmão, tem um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Amém, igreja? E esse Deus, de fato, ele vai suprir todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém? O seu Deus é dono do ouro. O seu Deus é dono de toda riqueza em nome de Jesus. Então, não vimos, de fato, junto, próximo de Deus, para pedir, irmãos, uma migalha, pedir uma esmola. Não, Deus tem o melhor para me dar, Deus tem o melhor para me oferecer, eu vou usufruir e desfrutar de tudo que Deus tem preparado para mim, em nome de Jesus. Porque até então, o meu Deus, Ele é o dono do ouro e de toda a prata. Não vou ficar perto dessa porta desse Deus pedindo esmolas ou migalhas, porque Deus já tem o melhor para fazer na minha vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Versículo 3 acrescenta, né? O qual, vindo a Pedro e a João, que iam entrando num templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Amém, igreja? Disse, e vindo, irmãos, a Pedro e a João, que iam entrando no templo, disse Pedro, disse, olha para nós. Irmãos, por que Pedro disse, olha para nós? Diz, olha, você deve olhar para nós, porque até então nós andamos com Jesus. Olha a diferença entre a nossa vida e a sua vida, que está junto dessa porta, coxo e pedindo esmolas e migalhas. Meu irmão, que irmãos, olhe, irmãos, para você, vê de fato Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas porque, irmãos, existe de fato uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Meu irmão, você foi chamado por Deus para ser uma pessoa diferente em nome de Jesus. Amém? Você vai fazermos toda a diferença em todo ambiente que você chegar em nome de Jesus. Então disse Pedro, olha para nós, porque nós andamos com Jesus, vivemos com Jesus, existe uma larga diferença entre nós e você que está aí de fato à beira, né, do caminho ou junto a essa porta pedindo uma esmola. Então, meu irmão, tem irmãos que queriam viver a vida que você está vivendo atualmente, porque Deus entrou na sua vida para fazer justamente a diferença.
Amém? No versículo, irmãos, 4, né, disse: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles o quê? Alguma coisa. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mas passou Pedro e João, tinha algo para oferecer a esse homem? Sim. Amém, igreja? Meu irmão, você precisa ter, irmãos, algo, irmão, de Deus na sua vida para oferecer ao seu semelhante. Mas, pastor, eu não tenho nada. Meu irmão, você tem Deus. Se você tem Deus na sua vida, você tem o quê? Tem tudo. Irmão, se você não tem Deus na sua vida, você não tem nada. Amém, igreja? Pastor, então se eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho tudo, você tem, irmãos, tudo. Amém, igreja? Então, irmãos, que Paulo, irmão, fala na carta aos Romanos, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então, disse esse homem, disse Pedro, olha para nós. Irmãos, ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Irmão, sempre nos termos, de fato, olhamos para Jesus na expectativa de receber dele, irmãos, que você está precisando atualmente, em nome de Jesus. Amém? O que você está precisando ou necessitando atualmente? Eu vou estar olhando para Jesus, olhando para a sua palavra, olhando para a sua promessa, porque estou precisando atualmente, ele fará acontecer na minha vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, eles olhavam esperando receber deles alguma coisa. Meu irmão, o que você precisa receber de Deus, Deus vai fazer acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Verso 6 disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Disse, olha, nós não temos prata, nem tampouco temos ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Amém? Se porventura eu te der de fato uma moeda de prata ou de ouro, vai ser um paliativo. Você vai ter a sua necessidade, né? Momentânea, suprida. Mas daqui a pouco você vai de fato voltar a mendigar, voltar a pedir esmola. Mas o que eu tenho vai solucionar completamente o seu problema. Amém, igreja? Disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o que? Jesus. Amém? Meu irmão, você não tem prata, você não tem riqueza materiais, mas você tem Jesus na sua vida. Amém, igreja? Porque, irmão, Jesus é a maior riqueza que um homem pode ter na vida. Amém, igreja? Irmãos, ele, irmãos, é a maior riqueza. Então disse, olha, eu despeço a prata e o ouro, mas eu tenho maior riqueza que pode mudar a sua história, pode mudar completamente a sua vida. Amém, igreja? Verso 7 diz, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E tomando pela mão direita. Mas pastor, o que representa a mão direita? Irmãos, a destra da justiça de Deus. Amém, igreja? Diz o profeta Isaías, né? Deus falou através dele, não temas porque estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eis que eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Então, meu irmão, Deus nos sustenta, irmãos, com a destra da sua justiça.
Meu irmão, Deus te levanta, te ergue do pó e da cinza com a destra da sua justiça. Deus coloca você de pé com a destra da sua justiça. Meu irmão, quem tem muito te sustentar até o dia de hoje é a destra da justiça do Senhor nosso Deus. Amém? Temos que, tomando pela mão direita, irmão, diz que os pés se firmaram, verso 8, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a quem? E louvando a Deus. Amém? Irmãos, aí conseguimos, irmãos, se levantar, entramos no templo, saltando e louvando ao Senhor nosso Deus. Amém? Meu irmão, não sabemos como você entrou hoje aqui nessa igreja, desanimado, triste, pensativo, enfrentamos algumas dificuldades, mas, meu irmão, creia que você vai sair daqui, irmãos, louvando e saltando de alegria em nome de Jesus. Amém? Se você entrou triste, sairá o quê? Alegre. Se, irmão, entrou desanimado, sairá completamente reanimado, revigorado, fortalecido em nome de Jesus. Amém? Pastor, cheguei hoje completamente arrasado, entrei por essa porta desse templo, arrasado, triste, angustiado, porque são tantas pressões, tantas lutas, quase eu não chegava hoje na igreja. Irmãos, Deus te trouxe, irmãos, hoje, para você sair daqui completamente convicto da sua vitória. Convicto de falar da sua bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Amém, igreja? Deus te trouxe, irmãos, para fazer algo tremendo em sua vida. Amém? Versículo, irmãos, 9 diz, hein? E todo o povo ouviu andar e louvar a quem? E louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, quer dizer, admirados, hein? Assombrados pelo que lhe aconteceram. Amém, igreja? Essa hora ficamos admiramos por tudo que Deus fez na vida daquele homem coxo. Amém? Meu irmão, muita gente vai ficar admirado pela obra que Deus está fazendo na sua vida em nome de Jesus. Vai? Amém, igreja? Vai causar o que, igreja? Admiração pelo poder de Deus que vai fazer essa grande obra na sua vida. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir nosso Deus com alegria no coração, em nome de Jesus.